alguma forma, para que eu possa de alguma forma contribuir aí com a autoestima de vocês, com a carreira de vocês, com a marca pessoal de vocês, para que eu possa realmente entregar parte aqui da minha experiência que não está completa, que não está pronta, mas que eu considero genuinamente que eu já percorri aqui um caminho e que eu posso pelo menos falar desse caminho já percorrido aqui para vocês, tá? Então, muito boa noite a todas que estão aqui comigo até agora neste momento. Vou falar o nome de novo para que vocês se sintam realmente firmes aqui comigo e porque eu considero e honro muito, muito, muito o tempo de cada uma de vocês, da Fabi, da Carola, da Marina, da Laís, da Vera, da Natália e da Lari. Combinado, meninas? Ó, quem tiver, a Carola disse, né, que a câmera tá fechada porque tem uma criança invadindo aqui. Que delícia, né? O Miguelzinho da Carola tá lá. Não tem problema. Quem ficar à vontade para abrir a câmera, eu vou ficar muito feliz. Mas qualquer coisa, meninas, podem ir mandando no chat que eu vou acompanhando por aqui também. Combinado? Então, eu vou pedir uma licencinha para falar aqui com o pessoal do Instagram. Estou ao vivo aqui no Instagram e quero falar aqui para o pessoal do Instagram que entrar ao vivo aqui comigo, que eu estou ao vivo no Zoom. Então, quem estiver aqui comigo ao vivo no Instagram, vai para o Zoom, porque eu estou no Zoom. Vamos lá, gente. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, vocês me falam se vocês vão ver minha tela, tá? Ó, pessoal que tá aqui comigo no Instagram, vai lá pro link da bio para poder entrar no Zoom. Brendinha, Fábia, entrem no Zoom, tá bom? Eu estou aqui com a apresentação toda no Zoom. Tati, você também, eu vi que você tá no grupo, entra lá no Zoom, tá bom? Vamos lá, vocês estão vendo a minha tela? Tá? Sim, Tá tudo ok? Então tá, então maravilha. Sejam bem-vindas ao workshop de autoestima. Para quem é este workshop de autoestima? Então vamos lá. Este workshop é para você que busca melhorar a sua comunicação, para você que busca mais confiança para se posicionar no ambiente profissional. É para você que busca enxergar e valorizar mais a sua trajetória. E é para você que busca aprender a se comunicar com segurança e com autenticidade. Então, se você está dentro de um desses 4 grupos que está nessa busca, porque compreende que tem a autoestima aí um pouco baixa, um pouco duvidosa, né? Que não se sente tão segura, que não se sente tão confiante assim, este workshop é para você, tá? E só explicando um pouco mais a ideia desse workshop, por que que ele está aberto, ele foi um bônus que nós disponibilizamos, eu e a minha equipe, para a primeira turma da Bendita Marca. Então, a Bendita Marca é a minha mentoria em grupo, e nós estamos na primeira turma, que tem ali 12 encontros ao vivo, encontros individuais com cada uma das mentoradas. Então, o processo de mentoria, ele se desenvolve às terças-feiras, à 1 hora da tarde, que é o nosso encontro. Este encontro aqui é um bônus para as meninas da Bendita Marca. E sendo um bônus da minha mentoria, eu resolvi abrir para as pessoas, para todas, para que vocês pudessem conhecer um pouco mais do meu trabalho, do que eu realizo com elas dentro da mentoria, e para que vocês pudessem também ter acesso a este conteúdo que eu acredito que seja de extrema relevância para quem busca consolidar a sua carreira, desenvolver o seu posicionamento e a sua marca pessoal. Combinado? Então, só explicando um pouco mais, né, do que se trata aqui este workshop. Maravilha. Então, qual é a importância
da sua autoestima para a sua carreira. Primeiramente, né? Por que eu tô falando de autoestima, de autoconfiança, se eu falo de branding pessoal, se eu falo de posicionamento e de comunicação? É porque eu vivi isso na pele e eu presencio isso diariamente com as minhas mentoradas e também com outras pessoas, né, que eu venho conversando ao longo da minha experiência aí, que muitas vezes as pessoas têm a parte técnica, têm conhecimento, têm ali habilidades, talentos incríveis, uma jornada acadêmica, uma jornada no mercado, mas muitas vezes ela duvida da própria capacidade, dessas próprias habilidades, e muitas vezes elas não conseguem verbalizar, não conseguem colocar para fora na comunicação toda essa potência. Então, isso é o que eu mais vejo: profissionais incríveis, com uma trajetória honrosa, não conseguindo colocar para as pessoas, não conseguindo fazer as pessoas perceberem o quanto elas são realmente capazes, competentes. A verdade é essa. A importância da autoestima para a sua carreira é para que você consiga o reconhecimento que você merece pela sua competência, pela sua jornada, pelo tanto que você realmente fez na sua vida. Então, a importância da autoestima na sua carreira é para te trazer confiança nas suas habilidades e nas suas decisões. É para que a sua comunicação tenha mais expressividade, mais presença, mais posicionamento, e com isso, né, você conquiste aí mais assertividade para estabelecer relação de confiança com seus clientes, ou com as suas lideranças, ou com seus pares, ou com a sua equipe que você lidera, ou com alguns parceiros que você venha fazer aí no mercado. E também, uma autoestima em dia, ela nos proporciona bem-estar pessoal e profissional. Gente, isso aqui é indiscutível. A gente se sente muito mais realizada, muito mais contente. E isso previne, de alguma forma, né, o esgotamento, aquela sensação de estar desgastada, e também promove uma maior satisfação e realização com o seu trabalho, certo? E aí, a questão aqui é uma leve distorção do que as pessoas acreditam que seja autoestima. Normalmente as pessoas pensam sobre autoestima. Pensam isso aqui, ó. Que a autoestima está associada à beleza, à estética e ao poder. E assim, pode ser, claro, que em algum momento a autoestima colhe em algum desses pilares, em beleza, em estética e em poder. Mas a autoestima não é sobre isso. Então, o que de fato é a autoestima? A autoestima, como o próprio nome diz, é a estima de si mesmo. É você se estimar. Ou seja, é esse apreço, essa valorização que uma pessoa confere a si própria. E isso vai permitir que ela tenha confiança nos próprios atos, nas próprias ações, mas principalmente nos próprios pensamentos. Porque quando você se aprecia, quando você se valoriza, o que começa a acontecer? Você começa a confiar mais naquilo que você está sentindo, naquilo que você está pensando e, consequentemente, naquilo que você está fazendo, nas suas ações. Quando a nossa autoestima está baixa, quando a nossa autoestima está distorcida, a gente tem uma dúvida muito grande para tomar decisões. É uma dúvida o tempo inteiro de o que eu faço, para onde eu vou, eu faço isso, eu não faço, eu aceito essa proposta, eu não aceito, eu vou para aquele lugar, eu não vou. Então a gente fica o tempo inteiro, sim, parece que existe uma divisão aqui dentro. A gente não está inteira, a gente não está com a nossa inteireza, porque a gente está o tempo todo duvidando, porque a nossa autoestima, ela gera essa dúvida, essa falta, né, de valor, de apreciação. E aí a questão é, autoestima, se é sobre você se estimar, pensa você estimando uma pessoa.
estimando um bichinho de estimação. Eu vou falar isso porque a Fabi tá aí com a câmera aberta, ela estima muito a Evinha, que é a cachorrinha dela. Então, pensa bem, né? Porque com um animalzinho, a gente já gosta dele, assim, quem gosta de bichinho, gosta de bichinho. Mas quanto mais você vai convivendo com aquele bichinho, é que você vai estimá-lo ainda mais, tá? Tô dando um exemplo básico, bichinho de estimação. Por quê? Ele vai fazendo umas gracinhas, ele vai fazendo algumas coisinhas que você olha, você quase morre de amor, né? Ele vai te dando lambidinhas, então aquilo você começa a fazer o quê? A conhecer mais do seu bichinho. E é por isso que você vai estimando tanto. Por isso que a gente tá falando de bichinho de estimação. Então tem a ver aqui com o que eu tô falando. E aí, a questão é: quando que você estima uma pessoa? Você só estima uma pessoa, né? Você valoriza, se autoestima tem a relação, tem a ver com apreço e valorização. Quando que você valoriza uma pessoa e que você aprecia uma pessoa? Quando você conhece essa pessoa. Você não fica valorizando e apreciando quem você não conhece, não é verdade? Às vezes você até admira, assim, de olhar, mas você vai admirar por alguma coisa que você conhece, que você viu naquela pessoa. Uma pessoa que você nunca viu na vida, não tem nem como você admirar, porque você nem sabe de quem que você está falando. Então, pelo menos numa primeira impressão, você vai ter visto, depois você vai ter conhecido, para aí sim você apreciar e você valorizar. E se autoestima tem a ver com se autoestimar, como é que você vai se autoestimar se você não se conhece? Então, para você ter autoestima em dia, aquela autoestima digna, assim, sabe? Aquela autoestima que você fala assim, nossa, eu tô com a autoestima em dia. E muitas vezes, né, voltando naquela outra parte, a gente fala que a gente tá com a autoestima em dia quando a gente tá se sentindo bonita, quando a gente põe uma roupa diferente. Não, não é sobre isso. A autoestima estará em dia quando você se conhecer. Aí, você se conhecendo, você tem propriedade para se apreciar e para se valorizar. E também tem a questão, né, que você se conhecendo, você vai ter um autoconceito a seu respeito. Então, quando você conhece as pessoas, você não tem um conceito sobre elas. Nossa, que menina boazinha, que menina elegante, que menina gente boa. Conceitos, você tem conceitos sobre a pessoa, né? Preconceito é aquele conceito que você tem antes de conhecer. E o conceito depois que você conhece. E o autoconceito é aquilo que você pensa a seu respeito. Você não olha para uma menina e fala, nossa, como você é gente boa. Como que você olha para você, você fala o quê? Nossa, aqui eu tenho certeza que um monte de gente fala de si mesma se depreciando em vez de se estimando, né? Então, o seu autoconceito, ele fica um pouco distorcido. E aí, a partir do autoconceito, né, existe também, a partir desse autoconhecimento, tem esse autoconceito, o conceito que você tem sobre você, a autoeficácia, aquilo que você acredita que você seja capaz de fazer, de realizar. Muita gente não tem autoeficácia, não se acha capaz de fazer e de realizar aquilo que poderia fazer e realizar. E autoimagem, que é a imagem de você mesma distorcida. Então, às vezes você entra nesse caminho do autoconhecimento justamente para ajustar esses pilares e conseguir de fato se autoestimar. Porque a verdadeira autoestima, gente, isso aqui eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Gente, o dia que eu descobri isso aqui, o dia que me ensinaram isso aqui, foi uma coisa que, assim, não faz muito tempo, tá? Foi no começo desse ano. Então, por isso que eu falo para vocês, eu também estou em processo. Eu não estou pronta. Tem muita coisa para ser trabalhada e para ser ajustada aqui. Mas na hora que eu descobri isso aqui, veio assim, eu falei, meu Deus, eu preciso mostrar isso aqui para mais gente, para quem eu preciso levar isso aqui para as pessoas. Sabe? Não dá para ficar só comigo, porque o dia que eu vi isso aqui realmente mudou tudo para mim. Que é a verdadeira autoestima está em reconhecer as nossas sombras.
o que que são as nossas sombras? Todo mundo tem sombra, tá? Todo mundo. Eu tenho, vocês têm, a Vera tá aqui, a Vera tem também sombra. Não é porque a Vera é mãe que ela não tem sombra, viu, Vera? A Lari tem sombra, a Dani tem sombra, a Carola tem sombra, a Rafaela tem sombra, a Laís, todas vocês que estão aqui comigo, todas têm sombra. E é tão importante a gente ter sombra, porque é a partir da nossa sombra que também tem a nossa luz, o nosso lado luz, nosso lado iluminado, o nosso lado bom. As nossas sombras são as nossas imperfeições, porque a partir do momento, né, quem tem fé aí, quem acredita, a partir do momento que existe o pecado, né, que existiu o pecado original, existiu as nossas imperfeições. Então aqui ninguém é perfeito. Somos todas imperfeitas. Em algum momento, em alguma medida, em alguma circunstância, temos as nossas imperfeições. Só que acontece que a gente vive cada vez mais numa sociedade que exige de nós a extrema perfeição. E as vidinhas perfeitas das redes sociais, os relacionamentos perfeitos, as carreiras perfeitas, as viagens perfeitas, os escritórios perfeitos, os cachorrinhos perfeitos, tudo é perfeito. E aí a gente se cobra cada vez mais para pertencer a essa perfeição. Só que é impossível, a gente é ser humano, a gente tem essa imperfeição. E a questão é, a autoestima, ela só vai acontecer quando você reconhecer que você é imperfeita, quando você aceitar essa imperfeição. E esse reconhecimento dessa imperfeição é simplesmente aceitar que a gente é humano. Porque muitas vezes eu acho que o ego da gente ele é tão alto, a audácia, eu falo assim, sabe? A ousadia do ser humano ela é tão grande que às vezes a gente esquece que a gente é ser humano. Não é verdade? A gente se acha todo, parece assim, é um nível de arrogância que muitas vezes a gente tem. E eu percebia isso em mim, um nível de arrogância no sentido de querer perfeição, 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 perfeição. E eu olhava assim, eu falava, gente, mas Deus me fez ser humano. Então significa que eu tenho muitos defeitos. E aí, o que que a gente para de fazer? A gente para de tentar controlar, né, de esconder as nossas sombras, de jogar elas para debaixo do tapete. E a gente passa a aceitar as nossas sombras, porque a partir do momento que a gente aceita que a gente tem imperfeições, a gente olha para essas imperfeições, a gente pode de alguma forma controlá-las, de alguma forma conduzi-las. Nem seria, a palavra não seria nem controlar a sombra, seria conduzir. Então, eu não tenho problema em me abrir aqui com vocês, tá? Uma das minhas sombras era a explosão. Eu ia segurando coisas, segurando coisas, segurando coisas. Quando veio, eu explodia, eu surtava. Nossa, eu gritava, eu dava uns surtos, uns gritos assim, sabe? E isso não é um comportamento que a gente se deva ter enquanto ser humano também, né? Por quê? Porque a gente é racional, logo, a gente pode conduzir os nossos comportamentos impulsivos. Só que eu não aceitava isso. E aí, a partir do momento que eu aceitei, eu passei a ter uma maior percepção da hora que esse monstrinho ia aflorar e conduzir esse monstrinho para dentro da jaulinha e deixar ele lá quietinho. Então, muitas vezes, é só isso que a gente precisa fazer. É a gente ter consciência dessa nossa imperfeição, dessa nossa condição de ser humano, para a gente conduzir esses monstrinhos para o lugar deles e não querer destruir, porque faz parte de nós de alguma forma. Certo? Eu gosto muito também de usar a analogia dos botões. As nossas imperfeições é como se elas fossem alguns botões. E aí, às vezes, algumas situações ou algumas pessoas têm o poder, entre aspas, porque a gente dá, eu vou falar disso mais para frente, de apertar esses botões. Só que quando você não se conhece, você nem sabe quais são esses botões. E quando você se conhece, você conhece todos os seus botões. E aí você também deixa de dar para as pessoas, para as situações, o poder de apertar esses botões, porque no que a pessoa tá chegando, no que a situação tá chegando pertinho do teu botãozinho,
você já protege o seu botão para não ser apertado. E com isso, a sua sombra não vir à tona, muitas vezes de uma maneira até mesmo impulsiva. Certo? E aí, você conhecendo quais são esses botões, se eles são coloridos, se eles são preto e branco, do jeito que você quiser, você passa a amar até mesmo os seus botões. Existe uma diferença entre autoestima e autoconfiança. Autoconfiança, muitas vezes não. A autoconfiança, ela vem da confiança na sua habilidade de executar algumas tarefas. Então, por exemplo, eu confio na minha habilidade de dar uma aula, certo? Eu confio nessa minha habilidade de chegar aqui e dar uma aula. Mas não quer dizer que por eu ter confiança em dar uma boa aula, que eu vou ter autoestima. Então, autoconfiança é eu confiar na minha habilidade de dar uma aula. Às vezes, é só nessa habilidade que eu confio. Na minha habilidade de vir aqui dar aula. Às vezes, eu tenho mais uma série de outras coisas que eu não confio. Então, a autoconfiança, ela vem dessa confiança na nossa habilidade de executar algumas tarefas, inclusive tarefas emocionais, tá? Então, eu confio na minha habilidade de, sei lá, de amar meu bichinho de estimação. A autoestima, ela é a estima por si, como a gente já falou, e envolve o quanto eu me aprecio. Se eu gosto de mim somente quando eu estou executando com perfeição, com destreza, algumas áreas da minha vida, eu tenho autoconfiança, mas eu não tenho autoestima. Então, igual eu dei o exemplo para vocês, eu confio na minha habilidade de vir dar uma boa aula. Mas se eu só me aprecio, se eu só gosto de mim quando eu estou dando aula, eu não tenho autoestima, eu só tenho autoconfiança. Certo? Então, aqui já fica uma pergunta de reflexão para vocês anotarem aí. Pedimos, né, caderninho, caneta, enfim, quem não pegou, pega aí, ou abre, não tem, quem tá no celular não consegue, né, abrir bloco de notas. Enfim, anota de alguma forma aí, e depois pode tirar foto, tira foto do slide para pensar depois, tá? Mas o quanto não dominar algo ainda, porque não dominar algo hoje não quer dizer que você nunca vai dominar. Então, o quanto não dominar algo ainda te faz questionar o seu valor. E principalmente, tá, gente? O quanto não dominar as habilidades que são exigidas no mercado hoje. Por exemplo, você não domina ainda muito a sua comunicação, o seu posicionamento, o seu branding, que é o que a gente está falando aqui hoje, né? Porque autoconfiança, autoestima é premissa para um bom branding pessoal. Então, o quanto não dominar algo, seja lá o que for, ainda te faz questionar o seu valor. Uma coisa que me fazia muito questionar o meu valor era justamente eu não dominar o meu autocontrole. Então, quando eu não conseguia, quando eu explodia, eu fazia o quê? Eu me punia, né? Então, eu não dominava isso e isso me fazia questionar muito, muito, muito o meu valor. Eu não saber inglês, gente. Nossa, eu ter ali, né, uma dificuldade com inglês, e não é uma dificuldade, porque eu fiquei fazendo inglês muito tempo e não aprendi, não. A dificuldade de ficar começando e não terminando, sabe? Então, essa procrastinação, esse começo, meio e não ter fim com as coisas, me fazia questionar o meu valor enquanto profissional várias vezes. Eu sentia vergonha. Eu falava, meu Deus, como é que eu não sei isso? Que absurdo eu não saber isso. Então, eu questionava o meu valor enquanto profissional, certo? Então, o que que te faz questionar o seu valor, tá? Existem dois pontos aqui que fazem a gente olhar para uma falta de autoestima, tá? A falta de autoestima, na verdade, ela vem de dois lugares. Quais são esses lugares? Muitas vezes tem um lugar que não é muito reconhecido e tem um que é mais reconhecido que o outro. A falta de autoestima, ela pode vir da inferioridade,
da inadequação, e aí aqui eu imagino que a maioria das mulheres se encontram, tá? Não é estatístico isso aqui, tá? São fontes da minha cabeça de acordo com a experiência de conviver com mulheres. Eu nunca convivi com uma mulher, nunca eu acho forte, vai, mas eu não me lembro de conviver com uma mulher que tenha falta de autoestima pela superioridade, pela arrogância. É sempre o contrário. Eu vejo mulheres com falta de autoestima pela sensação de inferioridade e inadequação. Inclusive, eu pertencia a este grupo. De não se sentir suficiente. Nunca, nunca. Tudo que você estuda, 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 você trabalha, você faz o teu melhor. E ainda assim, na hora que você vai pôr a cabeça no travesseiro, você olha e fala, ai, não tá suficiente ainda. Aí você se cobra, se cobra, se cobra, se cobra, porque nunca tá bom. É o tipo de situação em que você se compara o tempo todo. O tempo todo você tá olhando para o lado e vendo o que, que os outros estão dando conta de fazer, ou que você acha que os outros estão dando conta de fazer e que você não tá dando conta. E sempre, sempre vulnerável às opiniões. Ou seja, alguém te fala uma coisa e você acredita. Outra pessoa fala que você é aquilo, você também acredita. E aí outra pessoa vem e fala, ah, mas você é tal coisa, você acredita também. Então você tá sempre perdida no que as outras pessoas pensam a seu respeito, porque você não tem domínio do que você pensa a seu próprio respeito. Então, esse sentimento de estar inadequada, parece que você está sempre no lugar errado, na hora errada, do jeito errado, insuficiente e vulnerável, tá? Mas existe uma falta de autoestima que vem de um outro lugar, do lugar da superioridade e da arrogância, que é aquele tipo de pessoa que ela já se sente pronta. Ela não precisa melhorar nada nela. Ela tá super pronta, já nasceu pronta, tá tudo certo com ela. E ela só, né, conta vantagens, porque, na verdade, ela tem autoestima baixa, e para balancear isso, ela vem para este outro lado, de superioridade, de se sentir bastante pronta. Então, reflexão aqui. Com qual dos dois padrões você se identifica de alguma forma, tá? Não precisa se identificar com tudo. Às vezes você não vai se sentir identificação com, ah, eu não me comparo com as pessoas, ou não, eu não fico vulnerável às opiniões. Ah, mas você se sente insuficiente, você se sente inadequado. Você está sempre fazendo alguma coisa pelos outros, para agradar os outros, porque você não consegue dizer não. Certo? Então, pense nisso aqui. Com qual dos padrões você se identifica? Essas perguntinhas aqui são perguntinhas muito chaves. Principalmente essa aqui, ó. Em quais contextos eu me sinto assim? Porque às vezes também não é sempre que a gente se sente assim. Às vezes são em situações específicas. E às vezes é perto de algumas pessoas específicas. Porque existem algumas pessoas que têm, entre aspas, de novo, esse poder, porque esse poder é quem dá é a gente, de fazer a gente se sentir assim, tá? Então, quais são as situações que você vive que você se sente inadequado e insuficiente? Perto de quais pessoas que você se sente inadequada e insuficiente? E quais são os gatilhos para que você se sinta inadequada e insuficiente? Quais são os gatilhos para você se comparar? Quais são os gatilhos que te deixam vulnerável às opiniões dos outros? Pensem nisso. Isso aqui é um exercício de autoconhecimento super profundo e super transformador, porque você, o dia que eu parei para pensar nisso, que eu falei, gente, não é sempre, é perto de algumas pessoas, é perto de algumas situações, né? É diante de algumas situações. E aí, daqui a pouco, vocês vão entender o que vocês fazem com isso, tá? Eu vou dar o caminho, eu não vou só trazer reflexão, não, eu vou dar o caminho. Pessoal que está aqui comigo no Instagram, clica no link da bio, vai lá para o grupo do WhatsApp, que o link do Zoom está lá no WhatsApp. Eu vou fechar aqui, tá?
no Instagram, que eu vou continuar aqui no Zoom com o pessoal. Então, vão pro Zoom. Pronto. Fechei aqui. Tá, tem um comentário aqui, tá? Ah, tá. Deixa eu ver o que que tem aqui de comentário, então. Você quer que eu leia para não tirar da tua Dani, tela? por favor, que eu não tô conseguindo abrir o comentário. Tá. É da Marina. Ah, Perfeito, Camila. A Brené Brown aborda também muito sobre esse lado sombra, com o conceito da coragem de ser imperfeito e reconhecer as nossas vulnerabilidades. Tem uma palestra dela na Netflix sobre isso. Recomendo. tem mesmo. É maravilhosa, inclusive. Inclusive, eu indiquei já essa em uma das Benditas Horas, né? Quem é leitor assíduo aí da Bendita Hora vai se lembrar que foi indicada. Excelente ponto, Marina. Obrigada por trazer essa lembrança aqui. A Brené Brown, ela tem essa call to courage, não é? Um negócio assim. Olha o meu inglês, gente, que lindo! E tem um livro dela que se chama Coragem de Ser Imperfeito. Muito legal também, vale a pena, tá? Então tá, refletir um pouquinho sobre isso, vocês vão depois, né? Usem isso aqui a seu favor. Pensem mesmo nos contextos, nas pessoas, quais são os gatilhos que te faz se sentir dessa forma. Quando que a falta de autoestima se revela? Olha só, vamos ver se você vai se identificar com alguma dessas situações aqui. Gente, eu me identificava com quase todas, tá? A falta de autoestima se revela quando tentamos justificar o erro diante das habilidades que ainda não dominamos. Então, quando alguma pessoa vinha falar para mim que eu era muito explosiva, que nossa, eu justificava o controle, então eu ficava justificando. Não, mas sabe o que que é? Mas outra habilidade, tá? Eu tinha uma dificuldade imensa de lidar com o meu financeiro. Imensa, imensa. Eu tinha uma dificuldade imensa. Então, né, na infância passei muita dificuldade, na adolescência, na vida adulta, ali durante a faculdade, muita dificuldade financeira. Mas depois eu comecei a ganhar dinheiro. Graças a Deus, né? A gente trabalha para isso. Só que o dinheiro não parava, gente. Não parava. Não parava de dinheiro. Gastava tudo que entrava, gastava aquela. Quando alguém, né, nesse caso, as pessoas próximas a mim, e nesse caso, perto dessas pessoas que eu me sentia assim, ó, daqui, né, vai indo. Quando alguém vinha falar para mim do meu descontrole financeiro, meu Deus, nossa, mas eu justificava de tudo quanto é jeito. Não, mas é porque eu precisava daquilo, mas é porque aconteceu aquilo. Eu sempre tinha desculpa. Sempre tinha desculpa. Certo? Sempre tentava justificar meu erro diante de uma habilidade. Não era muito mais fácil olhar e falar assim. Aí o que aconteceu? O dia que eu virei e falei, poxa, eu realmente tô com dificuldade nisso aqui. Eu realmente não tenho essa habilidade desenvolvida ainda. Eu realmente não tenho autocontrole. Eu realmente preciso ser menos impulsiva, parar de surtar. As coisas mudaram, tá? Quando você sente vergonha de dizer que você ainda não domina determinada habilidade ou técnica. Então, a autoestima se revela aqui. Quando eu tinha vergonha de, né, contar. E não quer dizer que a gente precisa contar para todo mundo, tá, gente? É vergonha da gente mesma. Quando a gente não quer assumir pra gente que a gente tem isso. Quando a gente evita o encontro com algumas tarefas. Então, tem situações que a gente fica procrastinando, porque a gente acha que a gente não é capaz de executar aquilo. E aí a gente fica evitando o encontro com essas tarefas, certo? Aqui eu tenho exemplo também da minha tese de doutorado, gente. Eu adiei meu doutorado por um ano porque eu não conseguia sentar para escrever. Eu evitava o encontro com essa tarefa. Por quê? Todas as vezes que eu sentava para escrever a minha tese, começavam as vozes na minha cabeça. Quem você pensa que é? Você vai escrever uma tese de doutorado? O seu orientador vai rir disso que você está escrevendo. Eram as vozes que vinham, sabe? O seu orientador vai olhar para você e falar: o que que essa menina está fazendo aqui?
Como que ela me manda esse tipo de texto? E aí eu sentava, começava a vir ansiedade, eu não conseguia escrever, eu deixava de lado, eu deixava até chegar. E aí a gente vai se sabotando. Vocês percebem como a gente vai se sabotando? Pela falta de autoestima. Gente, era só eu sentar, escrever, mandar pra ele. Se tivesse errado, ele ia me falar. Acabou. Ele ia me orientar. O nome dele é orientador, justamente por causa disso. Mas era uma falta de autoestima tão grande, né? Então eu ficava pensando, mas como é que eu cheguei até aqui? Aí você começa a se questionar, e a questionar a sua jornada. Aí eu falava assim, gente, mas eu não tô conseguindo escrever minha tese. Que jeito que eu fiz mestrado? Será que esse mestrado, será que eu fiz direito? Será que esse título tá certo? Sabe? Será que não deu? Nossa, mas não, a minha orientadora era muito boazinha, ela deve ter me passado, ela deve ter conversado com a banca para me passar. Aí, olha o nível de autoestima baixa. E aí, o que que acontece? Por meio das suas atitudes, você vai comprovando isso. Por quê? Meu orientador ficava me cobrando, cadê meu texto? Cadê meu texto? E aí é óbvio que ele questionava o meu comprometimento com o doutorado. E aí isso reforçava ainda mais minha falta de autoestima. Gente, isso aqui é o pior sabotador da vida. Você evitar fazer alguma coisa, evitar fazer alguma tarefa, de medo de sei lá o quê. Faz, se tiver errado, não vai acontecer nada. E pensamentos catastróficos, né? Porque eu pensava que a minha carreira ia acabar. Acabou, acabou. Todo mundo vai descobrir que eu sou um erro, certo? Cruel. A gente faz crueldade com a gente. Outra coisa, quando a gente terceiriza a responsabilidade por algum erro. Então, por muitas vezes, eu falava que o meu orientador não me dava atenção, que ele não respondia meus e-mails. Não, e teve isso mesmo, tá? Não é que não teve, não. Ele sumia também. Mas na minha cabeça, no começo lá, eu jurava que era porque o meu orientador não me orientava direito, certo? Então eu nunca pegava a responsabilidade pra mim, era sempre o outro que faz alguma coisa com a gente, né? E quando a gente não se sente merecedora de alguma conquista. Então, isso aqui eu nunca vou esquecer da minha mãe. A minha mãe, gente, andou a pé a vida inteira, coitadinha. A vida inteira andando a pé, no sol, e, né, doía a perna, doía tudo. Aí ela comprou um palinho de. Não tinha nada o palinho, né? A gente fala palinho pelado, né? Então não tinha ar, não tinha direção, não tinha nada o palinho. Quando a minha mãe, com muito trabalho, minha mãe tem 58, 59 anos. Quando a minha mãe, com 54 anos, conseguiu comprar o carro zero dela, ela chegou em casa e ela começou a se sentir mal. Ela queria devolver o carro, sentindo angústia do carro. Ai, mas parece que eu não. Ai, não sei, mas por que que eu comprei zero? Por que que eu não comprei um usado? Então, assim, não se sente merecedora da conquista. Olha a falta de autoestima aí, gritando com a gente, né? Então, dessa falta de autoestima, qual que você se identifica mais? Dá uma pensada nisso aqui, né? Em quais dessas situações você se identifica mais? Eu me identifico com todas, tá? Não hoje, graças a Deus não. Mas eu já me identifiquei com todas, igual fui contando aqui para vocês exemplos. Uma dessas de não se sentir merecedora é uma história que eu conto muito, que é quando eu cheguei para dar aulas no Unifeg e eu não conseguia entrar na sala dos professores. Porque eu não me sentia digna de entrar na sala dos professores, porque tinha professor lá que já tinha sido meu professor no colegial. E aí eu pensava, como assim eu vou, né, pertencer à mesma sala que esses mestres que me deram aula, né? Então a gente não se sente merecedora, certo? Quais são os desdobramentos, então, na nossa vida dessa falta de autoestima? Essa falta de autoestima, ela gera muito mais sombras ainda. A gente já tem que conviver com as nossas sombras, gente, porque a gente já é imperfeito. Não foi isso que a gente viu ali no comecinho? A gente é ser humano, logo somos imperfeitos. Então já temos as nossas sombras. Mas a falta de autoestima, ela gera mais sombras ainda. E isso é por conta das nossas lentes que estão sujas. Então, essa analogia do óculos, ela é muito legal. Cada pessoa, ela interpreta a vida, ela enxerga a vida por óculos, por lentes. Porque a forma de eu enxergar a vida é diferente da forma que a Rafaela enxerga a vida, é diferente da forma que a Fabi, que a Vera, que a Dani enxerga a vida. Cada uma enxerga, interpreta a vida de uma forma. Por quê? Porque a gente foi criadas de formas diferentes. Então, essas lentes, né?
No caso, seria modelo mental. Então, os nossos modelos mentais são diferentes porque cada pessoa foi criada de um jeito, viveu numa escola que tinha algumas regras. As religiões, elas também trazem, algumas perspectivas para a gente enxergar. E o que que acontece na falta de autoestima? A lente que a gente enxerga a gente mesma tá suja, que não é a realidade. Tem muita sujeirinha nessa lente, certo? O que que o processo de autoconhecimento faz? Ajuda a gente a limpar essas lentes que estão sujas, para que a gente possa enxergar a gente mesma por uma perspectiva mais clara, por uma perspectiva mais real. Porque com a falta de autoestima, a gente se olhando com essas lentes sujas, a gente vai sempre se diminuir. A gente vai sempre que tá sujo, né? Então você se olha por uma perspectiva de, entre aspas, de sujeira, de distorção. É distorcido, não é aquilo. Você não é aquilo, mas você se enxerga. Igual eu me enxergava lá fazendo a tese do doutorado. O que que eu tô fazendo aqui? Quem eu penso que eu sou? De certo, eu vou conseguir dar conta de escrever essa tese, né? Então, completamente distorcida. Eu não dei conta, não fui lá, não me esforcei, não fiz e não foi. Mas por quê? Porque eu tive que fazer um trabalho gigantesco, pedir adiação, né? Igual eu tinha que terminar o doutorado em 4 anos, eu não dei conta disso, por causa desse padrão mental que ficava gritando aqui. Então, eu pedi mais um ano, então eu terminei o doutorado em 5 anos por causa disso, gente. Enquanto eu não trabalhei muito, muito, muito isso em mim, eu não dei conta de sentar e escrever. Tomou conta de mim, sabe? Então, essa lente distorcida, ela contamina a nossa relação com a gente mesma. Contaminando a relação com a gente mesma, a forma como a gente se enxerga, contamina a relação com o nosso corpo, contamina a relação com a nossa carreira, contamina a nossa relação com as pessoas que a gente ama e com o mundo no geral. Por quê? Porque a gente começa a depositar nas pessoas que a gente ama a responsabilidade de cuidar disso que é responsabilidade nossa. Fica pesada, as relações ficam pesadas. Então, agora, eu queria ajudar vocês a identificar onde estão essas lacunas de autoestima, porque são como se fossem buraquinhos, sabe? Como se fossem vazios que ficam e que a gente não sabe como preencher. Então, a gente fica olhando sempre para fora, sempre para fora. Para fora quando? Quando eu quero validação. Quando eu não me valido e eu preciso que o mundo faça isso por mim. E se eu não tenho validação, o que que acontece? O caminho inverso, eu sofro com as críticas. Eu não suporto alguém chegar em mim e falar alguma coisa. Eu sofro com aquilo. Nossa, eu fico tomada com aquilo. Outra lacuna de autoestima é a carência emocional. Essa aqui era uma outra que eu tinha muito, muito, muito. Que é sempre a necessidade de ser vista, de ser aplaudida, de alguém te elogiar, de alguém falar que você tá no caminho, sabe assim? Nossa, você tá no caminho, não, você tá no caminho, segue aqui, tá tudo certo. Dificuldade de receber não, insegurança, ciúme nos relacionamentos, porque a carência grita muito alto. Você precisa ter um buraco dentro de você. E você acha que outra pessoa que vai preencher. A lacuna do corpo, né? Então, qualquer alteração na nossa imagem já abala a emoção. Você engordou uns quilinhos, aquilo já te domina, já te toma, né? Você não tá conseguindo, sei lá, fazer, você cortou o cabelo, não ficou do jeito que você queria. Nossa, acabou com a tua imagem. Certo? Então, uma coisa que é depender que a própria imagem seja sempre padrão, né? Tem que estar pertencendo ao que a sociedade está ditando. Porque assim você consegue se apreciar. Porque se a sua imagem não está padrão, você está sempre se comparando. E aí fazendo dietas, que é loucura, né? Fazendo loucura com o corpo, treinando de sei lá que jeito, né? Porque você está sempre precisando da sua imagem para você se apreciar. Outra lacuna de autoestima está envolvida com o trabalho, e é que eu chamo muita atenção, porque a gente está falando de carreira, de branding, de marca pessoal. A dificuldade em receber feedback. Então, na minha mentoria, tem um formulário que eu trabalho com as minhas mentoradas, que é uma pesquisa de percepção. Então, elas enviam esse formulário
para outras pessoas de confiança, para que as outras pessoas coloquem ali qual que está sendo a percepção a respeito da marca pessoal delas. É nítido quando as pessoas da mentoria não conseguem enviar esse formulário, porque está ali com uma dificuldade em receber o feedback. E eu já fui essa pessoa, porque quando eu fui fazer esse processo de branding, eu não consegui enviar meu formulário também. Eu demorei para fazer isso, certo? Então, tem essa dificuldade, né, de receber feedback, tem uma necessidade de validação no trabalho, de elogios para você achar que você é boa naquilo. E aí, o que que pode acontecer aqui? A perda da autenticidade. Por quê? Porque a sua referência sempre fica no outro. Se ele me validar, tá ok. Se ela me elogiar, tá ok. Então, você se compara, você se coloca sempre o outro como referência e você vai perdendo as suas características únicas, as suas características singulares, que é o que te torna autêntica. Então, você vai deixando isso, né? Você vai aparando suas arestas no sentido de deixar isso de lado, não no sentido bom. E aí, aqui, olha só, workshop não é só a aula para eu ficar falando, tá? Aqui eu trouxe bastante ferramentas no sentido de perguntas para vocês, para que vocês possam realmente se olhar e responder de forma sincera. Sejam sinceras consigo mesmas, gente. Aqui cabe muito. Não é para ninguém ler a resposta de vocês. Não é para ninguém entrar em contato com isso aqui. É só para você com você. E ainda assim vai ser difícil, tá? Porque às vezes a gente, aquilo que eu falei, às vezes a gente não quer revelar para a gente mesma. Então, você tem clareza das suas limitações, das suas sombras, dos seus monstros, né? Coloque aí, quais são os seus principais monstros, seus três maiores monstros, que você não queria nem que as pessoas soubessem, que você não queria nem saber que você mesmo tem esses monstros, tá? Um dos meus monstros foi esse que eu disse para vocês, né? A explosão. Então, os surtos da Camila, tá? Surtadinha, coitada. Eu era surtadinha. Então, um dos monstros eu revelo, os outros eu não vou revelar, não. Deixa vocês achando aí o que que é, tá? Quais são as partes suas que você sente tanta vergonha e constrangimento que você tenta esconder de você mesma e das pessoas? Nossa, essa pergunta aqui é demais. Lista aí três partes suas que você sente vergonha de ter elas, sabe? E aí, o que que você sente quando você se depara com essas partes menos bonitas suas? Você se deprecia? Você se culpa? Você se martiriza? Você se pune? O que que você faz com você mesma? Quando você se olha, você fala: opa, peraí, isso aqui meu é feio pra caramba. Quais são as pessoas que têm o poder de te fazer questionar o seu valor? Quem são essas pessoas? Anota aí. Aqui, gente, não é para culpabilizar ninguém, hein? Pelo amor de Deus. Não é para chegar amanhã para uma dessas pessoas e falar assim: ah, você fica me fazendo questionar meu valor. Deixa as pessoas em paz. As pessoas não têm nada a ver com isso. É tudo a gente. É tudo sobre a gente. Vocês vão ver isso, tá? Então, anotem quem são essas pessoas. Porque isso aqui é autoconhecimento. Porque aí você vai começar a olhar para essas pessoas com uma outra perspectiva a partir disso aqui, tá? O que é que você quer provar para o mundo sobre você? Gente, aqui dá para contar uma outra coisa minha. Por eu ser professora e gostar muito de falar, de ensinar, de fazer as pessoas aprenderem, né, algumas coisas que eu aprendi que foram significativas para minha vida, uma das coisas que eu queria provar para o mundo sobre mim
E aí, esse mundo é o mundo que envolve essas pessoas aqui, tá? Que envolve essas pessoas que têm o poder de te fazer questionar o valor, tal, tal, tal. Não é para todo mundo. Com essas pessoas aqui, eu virava a palestrinha. Eu queria provar para elas o quanto que eu sabia das coisas, sabe assim, o quanto que eu era inteligente. E aí eu ficava falando, nossa, eu falava do assunto, eu falava. Só que aí a gente entra no caminho contrário, porque a gente vira chata, é intragável, entendeu? Então, analisa aí o que que você quer provar para o mundo sobre você. Deixa eu ver aqui os comentários. É, A Carola precisou sair por conta do pequeno, sem problemas. A Laís falou, acho que eu sou meio a meio. Laís, é meio a meio do quê? Fala aqui que agora eu perdi o que que eu tava falando. Eu fui ler o comentário depois. Ah, meio Camila. Ah, eu que li errado. Eu acho que eu sou, né? Ah, tá, entendi. Gente, sério? A Natália e a Laís falando. Vocês são palestrinha também? Gente, não seja assim, de verdade. Tô falando pra vocês, a gente fica sendo muito chata, é muito chato ser palestrinha. Depois que eu fui descobrir isso, eu achava que eu tava arrasando. Bom, pensem sobre isso aqui, tá? O que é time palestrinha? Exatamente. Mas vocês podem, vocês outras aí, tá? Ou todas as outras que estão aqui que não são palestrinha, às vezes vocês estão tentando provar outra coisa para o mundo, viu? Olha aí para as sombras de vocês, que pode ser que vocês não sejam as palestrinhas, mas vocês estão tentando fazer outras coisas e provar para as pessoas, tá bom? Aqui ninguém vai deixar de ter sombra, não. Que eu vou fazer vocês escancarar a sombra de vocês para vocês. Bom, quando, né? A gente ali está ou de forma inconsciente ou inconsciente, a gente está o tempo todo usando máscaras para nos apresentar ao mundo. E aqui eu falo de um lugar muito, como é que eu explico assim? Muito genuíno até no sentido do branding pessoal, do marketing pessoal. Porque o branding pessoal, de alguma forma, ele vem para nos ajudar a fazer recortes da nossa marca pessoal e apresentar isso para o mundo, tá bom? E aí, aqui eu tô falando disso, por quê? Porque muitas pessoas confundem, acham que o branding pessoal vai vir para ser essa perspectiva aqui de colocar máscara para a gente se apresentar para o mundo. Não é isso o branding, tá? O branding não faz isso. Isso aqui que a gente faz é a gente mesmo, isso aqui se chama ego, tá? Então a gente usa algumas estratégias para poder mascarar quem a gente é, para a gente se apresentar para o mundo. Por quê? Porque para as pessoas a gente quer sempre parecer maduras, plenas, nobres, certo? Você acha que eu vou contar para as pessoas que eu dava uns gritos dentro de casa? Não sou louca, o povo vai achar que eu sou louca. Mas eu tava meio, né? Então, eu vou contar isso para as pessoas? Não, eu queria sempre esse lugar de nobreza, de pessoa madura, de pessoa plena, certo? Quais são as estratégias que a gente usa para colocar essas máscaras e impressionar o mundo? Muitas pessoas usam o dinheiro, né? Então, assim, a gente vê, principalmente na internet, tá cheio ali de pessoas que mostram bens materiais e dinheiro para impressionar ao mundo. Outras pessoas usam do discurso. Eu era uma pessoa que usava muito do discurso. Falava, nossa, como eu gosto de falar, como a gente gosta de falar da gente mesma, né? Quem a gente é, o que a gente faz, o que a gente aprecia, ai, o que a gente valoriza. E aí, muitas vezes, fica muito só no discurso, sabe? Atitudes. Aí você é boazinha para agradar, você é bonzinho, você sempre tá ali agradando os outros, agradando, porque é a sua maneira de parecer nobre, madura e plena para o mundo.
A questão é, não tem problema nenhum você usar seu dinheiro do jeito que você quiser, usar o seu discurso do jeito que você quiser e usar suas atitudes do jeito que você quiser. A questão aqui é, por que que você faz isso? Por quê? Pensa nisso. Não é necessariamente o que a gente faz, mas por que a gente faz. E quando você compreende por que você faz isso, isso te liberta. E isso te ajuda a não confundir mais o nosso valor enquanto pessoa. Então, uma coisa é você comprar uma bolsa de 20 mil reais, porque você quer, porque você gosta, porque você achou bonita e porque você tem o dinheiro. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Existem aquelas pessoas que vão te julgar porque você comprou uma bolsa de 20 mil reais, só que ela tá lá fazendo uma viagem de 30 mil, sabe assim? E aí você vai olhar, você vai falar assim, meu Deus, mas onde já se viu gastar 30 mil reais numa viagem? E aí a pessoa vai olhar e vai falar, meu Deus, onde já se viu gastar 20 mil reais numa bolsa? Então não tem certo, não tem errado, mas tem o por que que você faz. Porque se você estiver comprando 20 mil reais numa bolsa para impressionar o mundo, aí você tem que se questionar. Para você achar que você vai ter mais valor, você tá indo viajar, você tá indo postar. Isso aqui, quando eu passei por isso aqui, eu questionei muito as coisas que eu postava, sabe? No sentido assim, eu pensava assim, por que que eu tô postando isso? E aí entra uma outra pergunta que eu sempre trago nas minhas mentorias. Isso constrói para minha marca? Isso constrói para minha marca no sentido de isso reforça a imagem de marca que eu quero ter na cabeça das pessoas? Então, se a resposta era sim, se eu estava fazendo algum tipo de postagem para construir para a minha marca, eu continuava. Se eu via que eu já estava fazendo um tipo de postagem que já estava indo para o ego, porque em algum momento a gente vai chegar lá, gente. Todas aqui, provavelmente, já fizeram ou já pensaram em fazer. Eu olhava e falava, por que que eu tô fazendo isso aqui? Certo? Por que que eu tô fazendo isso aqui? Então, muitas vezes a gente quer impressionar pelo exagero, tá? Só que tem outras vezes também que a gente se priva de coisa que a gente quer viver para sustentar essa imagem nobre que a gente quer passar para o mundo. Quantas pessoas eu já vi isso aqui? Pessoas se privando de viver experiências ou de comprar alguma coisa que gostou, que acha bonito, porque imagina onde já se viu é muito caro. Não, isso aqui não é para mim. Isso aqui não posso. Porque quer passar essa imagem nobre como se a escassez fosse nobreza, sabe assim? Como se ela se privar daquilo fosse uma certa nobreza. Já vi muita gente, já vi acontecendo isso com muita gente. Certo? Então pensem aqui, tá? Por que que você faz aquilo? Não é o que você faz, não é o dinheiro, não é o discurso, não é a atitude. Mas por que que você tá fazendo? É para impressionar ou é porque você quer? E se for porque você quer, tá tudo bem, tá? É genuíno. E aí aqui a gente vai caminhando para identificar mais pontos de quem que controla a sua autoestima. Onde você está ancorando o seu senso de apreciação por você? Porque a gente falou que autoestima é você se apreciar. Você se aprecia quando você se conhece. Você se aprecia, você se valoriza quando você entende o seu valor, né? Quando você se aprecia quando você se conhece, vai entendendo o seu valor. Mas beleza. A falta de autoestima pode acontecer também quando a gente está ancorando o nosso senso de apreciação da gente mesmo, que isso aqui cabe a gente. A gente tem que se apreciar. A autoestima é autoapreciação, autoestima. Você faz com você, não cabe ao outro. Só que o que que acontece é que às vezes a gente coloca no outro, a gente ancora no outro esse senso de apreciação. Outro, eu não estou dizendo só pessoa, pode ser papel. Então, às vezes você está ancorando a sua autoestima em uma pessoa. Você depende da opinião dela em relação a você para você achar que você tem valor. Chefe, namorado, parceiro, amigo, filho, sei lá onde você tá ancorando a tua autoestima na pessoa, tá? Ou papel. Às vezes você depende da sua performance em algum papel para achar que você tem valor. Aqui eu tenho outro exemplo.
eu sempre achei que o meu senso de valor estava no meu valor como profissional, tá? Estava nos meus papéis, nos meus títulos. Então, eu terminei a graduação, eu fui para o mestrado, saí do mestrado, fui para o doutorado, e eu achava que era só assim que eu ia ter valor enquanto profissional. Saí do doutorado, já queria emendar no pós-doc, quase surtando com o doutorado para entregar. Meu orientador jogou a ideia do pós-doc, eu já estava lá, nossa, perguntando como que ia ser. Até que eu olhei e falei, pera, por que que eu tô fazendo isso? E aí começa, né? Por quê? Eu preciso de um pós-doc? Eu quero um pós-doc agora? Eu estava fazendo isso porque o meu senso de valor enquanto profissional estava ancorado num papel. E aí foi justamente no momento aqui que eu fui entendendo tudo isso aqui, tá? Eu falei, pera, eu não preciso performar mais para encontrar o meu valor enquanto profissional. Então, faça essa análise. A sua autoestima está ancorada em alguém? Ou ela está ancorada em algum papel? Muitas mulheres aqui, que são mães, elas têm essa autoestima ancorada na maternidade, no papel do maternar. Se ela deixar de fazer alguma coisa ali, ela já acha que ela tá perdendo o valor dela. Então, gente, o que que eu quero trazer aqui para vocês? Eu quero que vocês resgatem para suas mãos esse esse lugar de autoestima, né? Esse senso de apreciação por você, traga ele para suas mãos. E você vai perceber que quando você tira das pessoas essa obrigação de sustentar o seu senso de valor, você vai criar uma leveza absurda para suas relações. Absurda. Libera as pessoas. Libera. Tira também dos seus papéis o peso da perfeição. Você não precisa ser perfeita em tudo. Então, quando você fizer isso, você vai parar de se aprisionar, parar de se cobrar o impossível, sempre ter boas performances, nunca errar, sempre estar perfeita. Se permite errar, sabe? Tira das pessoas e tira dos papéis. Se permita. A sua autoestima, ela pode ser construída, mas essa construção, ela precisa caminhar junto com a sua aceitação de imperfeição, da sua humanidade. Você precisa se aceitar como ser humano. Isso aqui, para mim, que foi o divisor de águas na minha vida esse ano, no começo do ano. Quando eu entendi que eu sou imperfeita, que eu erro e que eu vou errar e que eu não tô pronta. Certo? E aí tem a questão da culpa, né? Muitas vezes a culpa vem, e a culpa me pegava muito, tá? Que é essa frustração por a gente não ser evoluído quanto a gente gostaria. Então, é a gente ser intolerante com a nossa imperfeição. Então, o que que acontece, tá? A gente queria estar aqui, no nível de evolução. Nossa, me acho um ser humano, Mulher Maravilha. Tô aqui, queria ser essa pessoa evoluída aqui. Só que a gente é ser humano, você não é, você tá aqui, você tá caminhando ainda. Você tá aqui no teu nível de evolução. Porque foi aqui que você deu conta de chegar até agora. E muitas vezes, pelo fator tempo. Às vezes, sei lá, a maioria das pessoas que estão aqui comigo tem o quê? 30, 35, 40, 50 anos. Como é que você quer um nível de evolução aqui se você ainda tem isso aqui de idade? Nem deu tempo de você viver tudo que você precisa para você amadurecer esse tanto. Mas você quer estar aqui. E aí, o que que acontece? Você se assusta com essa distância de quem você quer ter, de quem você quer ter, de como que você queria ter agido naquela situação, mas você deu conta de agir aqui. E aí você se assusta, a distância está muito grande, porque você idealiza uma versão muito superior de você. E aí, o que acontece? Você se frustra, você se culpa, você se rejeita, você se pune, porque você olha e fala: Meu Deus, mas eu queria estar fazendo isso aqui. Tá bom, mas você deu conta de fazer aquilo. E aí, os seus erros, eles vão te gerando culpa, né? Porque que existe dentro de você a vontade de ser perfeito, de nunca errar. O dia que você assumir a tua condição de ser humano, se permitir errar, você vai parar de se culpar. E isso aqui é libertador. Libertador. Ai, Camila, mas o que que eu faço? Porque tem erros meus que foram muito grotescos e geraram consequência nos outros, né? Eu machuquei pessoas, eu feri pessoas, eu maltratei pessoas, e aí a gente vai, né? E às vezes aconteceu isso mesmo, porque às vezes a gente fez isso.
Às vezes a gente magoou muito alguém, às vezes a gente machucou muito alguém, porque a gente tinha um nível de consciência que só permitiu fazer aquilo. Às vezes não foi nem por maldade, tá? E às vezes foi por intenção também, sei lá. E isso vai gerando culpa, tá? A questão aqui, né? Ah, e o outro, e o outro, e o outro. Aqui eu gosto de considerar assim, ó. A gente precisa, para nossa paz, considerar que existe uma sabedoria muito maior que a nossa. Muito maior que a nossa. E que toda cena que nos envolve, né, e que envolve outras pessoas, é um convite para os nossos próximos passos. Então, gente, eu falo aqui abertamente, eu nem sei quem que tá aqui, né, comigo, se eu falar coisas assim. Mas sei lá, eu já errei muito em relacionamento antigo meu, sabe? De me gerar muita culpa, muita culpa. Que hoje eu falo, gente, como que aquela pessoa aguentou isso? Eu fazer isso? Por que que eu fiz isso? Então, eu me culpava. Falei assim, nossa, essa pessoa não merecia isso. Eu fiz por querer? Não fiz por querer, eu fiz o que eu dei conta. E aí, a gente olha, né? Nossa, mas gerou consequência naquela pessoa. Aí agora eu olho isso aqui. Peraí, existe uma sabedoria muito maior. Muito maior. Por que aquela pessoa também estava na minha vida? Por que que ela precisou passar por aquilo? Por que que a gente estava envolvido na cena? Eu e ela. Por que eu? Por que que foi eu que fiz isso? Sabe? Então, eu, em vez de me culpabilizar, eu olhei para os erros com a perspectiva de errei, beleza, mas agora qual que é o meu próximo passo? Qual parte de mim que precisa ser trabalhada, que precisa ser lapidada? Eu já errei, eu já fiz, já passou, mas e agora? Agora eu posso me melhorar enquanto pessoa, porque se eu olhei para esse erro, se eu identifiquei esse erro, se eu tive humildade de reconhecer esse erro, agora eu também posso ter disponibilidade para o crescimento, para não fazer isso respingar mais em outras pessoas. Certo? Então, olhem para os erros que você cometeu com outras pessoas e acredita nessa sabedoria maior que a nossa e se responsabiliza, considera o teu erro, mas na perspectiva de qual que é o próximo passo? Qual parte de mim agora que precisa ser lapidada? E assim, gente, outra questão sobre autoestima é o julgamento das pessoas, né? E aí aqui eu gosto de trazer uma analogia, que é a analogia do shopping. A vida é um shopping. Pensa que você tá, né, num shopping lá andando e as lojas, elas estão te apresentando as opções ali. Assim é a vida. Assim é a vida. Você tá caminhando no corredor da vida e as pessoas estão te apresentando as opções. O que que são as opções? São as visões de mundo delas. Então, às vezes você tem uma atitude, alguém te julga, é só a visão de mundo dela. O julgamento, ele só gera incômodo quando tem velcro. Eu adoro essa analogia, ela não é minha, é da Carol Rasch, tá? O que que é velcro? O velcro é quando uma parte sua concorda com aquele julgamento. Aí dá velcro, tá? Se alguma parte sua não concorda com aquele julgamento, não tem velcro, não vai colar. Então, o tempo todo as pessoas estão vendendo as opiniões delas, a respeito do outro, a respeito do que você tem que fazer, do que você não tem que fazer. Mas você, só você pode analisar se isso, de fato, né? Se esses discursos que as pessoas te apresentam, se você quer comprar. Porque às vezes você não quer comprar esse discurso. Então, se não concordamos com o julgamento das pessoas, ele perde valor, não faz mais sentido. Então, para de se punir, para arrancar a parte do velcro que está colada em você. Quando você parar de se punir, quando você parar de concordar, você arranca a parte do velcro, não cola mais. As pessoas podem falar de você o que você quiser. Então, é o que elas quiserem, né? Então, assim, é se conhecer, entender quem você é, para você não ter mais velcro com essas pessoas. E aí, naquilo que vem te julgar, né, que vem te apontar, mas você devia estar fazendo aquilo, devia estar fazendo aquilo outro, é olhar e falar o seguinte: peraí, eu poderia fazer melhor? Porque dependendo do contexto, dependendo da situação, a gente até poderia fazer melhor, né? Mas dependendo do contexto, dependendo da situação, a gente já fez o melhor que a gente pôde. Então, pronto, fique em paz com isso.
tá? Esquece, as pessoas vão falar de qualquer jeito. E aí a gente não se sente mal porque as pessoas criticam, a gente se sente mal porque existe uma parte de nós que concorda. Existe uma parte de nós que se questiona, existe uma parte de nós que se rejeita. E é essa parte que precisa ser desconstruída. Como que você para de se questionar, de se rejeitar? Como que você olha para a parte de você que concorda com isso? Parando de se idealizar, se concedendo a liberdade de se recompor a partir dos seus erros. Se conceda a liberdade de se recompor a partir dos seus erros. Errou, já errou, se recomponha. Você é ser humano. Às vezes você só precisa de alguém que vira para você e fala assim: "Ô, você é ser humano e eu tô aqui para te falar isso agora, tá?" Então, se permitir falhar é se permitir ser humana, é ter cuidado para não se remoer, para ter reações, para não ter, né, essas reações emocionais dramáticas. Gente, eu tinha muita reação emocional dramática, vocês não estão entendendo o tanto que eu tinha. Se colocar para baixo, tudo se coloca para baixo, tudo se pune, tá? Então, tudo isso, você se remoer, se colocar para baixo, se punir, tudo isso te leva à sensação de inadequação, de insuficiência e autorrejeição. Não faça isso com você. Isso aqui parece óbvio, mas não é óbvio. A gente faz isso com a gente o tempo inteiro. Por isso que em Mateus 26, versículo 41, tá lá, orai e vigiai. O tempo inteiro você se vigie para não ficar se punindo, se maltratando. De novo, eu repito, a autoestima, ela pode ser construída. A verdadeira autoestima, ela nasce quando a gente está em movimento. Como que a gente vai construir autoestima, Camila? Pelo amor de Deus, então. Se coloque em movimento, se permita errar, porque a partir do seu erro, você vai gerar crescimento, você vai gerar contentamento, porque você vai ver uma evolução. Parada é que você não vai conseguir construir autoestima. Então, faça aquelas perguntinhas lá de trás, olhe para as pessoas que você está ancorando sua autoestima, olhe para os papéis, olhe para as suas partes que você tem vergonha e aceita a sua condição de ser humano, certo? Então, o que pode acontecer também é você olhar, né? E aí você começa. Você começa a fazer. Só que crescer não é um processo linear perfeito. Não é assim, você começa a crescer e aí você vai de uma vez, tá? Você vai ter recaídas. Ah, eu tô falando aqui igual se fosse um vício, né? Mas é verdade. Porque a gente tá deixando de ser viciado em ser quem a gente é, sabe assim? Então você teve um padrão até agora. Você teve autoestima baixa até agora. Não pense que vai ser da noite pro dia, que depois dessa aula aqui você vai olhar e falar: uhul! A partir de amanhã eu tô com a autoestima lá em cima. É um processo, gente. Eu trouxe ferramentas e olhares aqui que vão ajudar muito, porque isso foi isso aqui que me ajudou, tá? Eu tô trazendo para vocês os recortes todos que me ajudaram. Eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar. Muito, 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 muito. Só que é um processo. E ele não é linear. E ele não é perfeito. Eu preciso ser honesta, certo? A questão é. Autoestima é sobre gerar crescimento a partir dos erros. Se você não permitir se colocar em movimento, se você não se permitir ser humana e errar, você não vai conseguir construir sua autoestima, tá? Então, é substituir esse, ai, mas eu não sou boa o suficiente, eu não, ai, não... Substituir, peraí, qual que é o meu próximo passo? Qual que é o meu próximo passo? É essa palavra que tem que estar na cabeça de vocês a partir de agora. Peraí, qual que é o meu próximo passo? E falei aqui, qual que é o meu próximo passo? Qual que é o meu próximo passo? Então, é criar essa relação mais saudável com as suas próprias falhas. É se olhar, considerar as suas falhas, se acolher e pronto para reconstruir. Bora, tá? O que que pode ser alguns erros durante esse processo? Achar que você nunca mais vai errar de novo, tá? E aí, quando você errar de novo, achar que você não tem conserto. Então, tá, eu parei de surtar, né? Beleza, fiquei lá um tempão sem surtar. E quando veio, eu surtei de novo, dei uns gritos. Eu vou achar que eu não tenho conserto? De forma alguma. Eu vou olhar e falar, poxa, olha a minha sombra aqui dando as caras de novo. Será que eu me descuidei? Será que eu não vigiei? O que aconteceu nessa situação aqui que apertou esse botão em mim que me fez
explodir de novo, tá? Autoidealização, né? A nobreza da própria sombra. E aí, o que que é a nobreza da própria sombra? É eu olhar e falar assim, peraí, eu surto, eu dou uns gritos. Ah, mas aquilo ali que a Dani faz, eu não faço, não. Ih, olha lá o que que ela faz. Aquilo lá eu não faço, eu faço aqui, mas aquilo lá. Então a gente acha que a nossa sombra, ela é sempre mais nobre que a do outro, sabe? E aí a gente fica se idealizando. E a pressa. É preciso tempo e é preciso treino. Não tenham pressa. Eu quero falar para vocês que a nossa essência, ela busca liberdade. Então, estar à vontade perto das pessoas que conhecem as nossas bagunças, né? Que gostam da gente, apesar da gente ser todinha bagunçada, e pessoas que não usam as nossas sombras contra a gente. Isso aqui é muito libertador. Então, não dê ao outro o poder, né? Não dê ao outro a ancoragem da sua autoestima, mas cuidado com as pessoas com as quais você está se relacionando. Porque muitas vezes pode ser que você esteja cada vez com a autoestima mais baixa. Por quê? Porque algumas pessoas, né? E às vezes não é nem por maldade, é pela inconsciência delas, tá? Elas acabam usando as nossas sombras contra a gente, porque às vezes ela também tem autoestima baixa. Autoestima é sobre transformação e construção. Então, os hábitos, eles precisam existir para sustentar essa transformação. O hábito do quê? O hábito de você sempre estar se olhando. Então, existem revisões que elas vão precisar ser feitas o tempo todo. Não é aqui, acabou a aula, acabou, nunca mais vou fazer nada, tá? A autoestima ela tem a ver com a disponibilidade de querer sempre buscar a sua melhor versão. Você tá? Manda aqui para mim. Quem que tá aí disposta a buscar a sua melhor versão? E aqui não é papo de positividade tóxica, não, tá, gente? Porque a gente tem dia que a gente não vai estar querendo buscar a nossa melhor versão, não. Tem dia que o máximo que a gente vai querer fazer é pegar um chazinho, deitar no sofá e ficar lá quietinha, tá? Tá tudo bem, tá tudo certo. Então, quem tá disposta aqui a se melhorar, a não ficar acomodada, tá? Não fica acomodada. Se habitue a se olhar, se habitue a olhar para situações. Muitas vezes a gente entra no automatismo. E ali, de repente, as sombras já estão tomando conta e a gente não está nem entendendo por que que está acontecendo aquilo, tá? Se comprometa aqui comigo, todo mundo. Se não tá abrindo a câmera, pelo menos me manda aqui no chat, tá? Tô comprometida em buscar a minha melhor versão, tá? Isso aí, Laís. Marina, Graciela, Natália, Dani. Isso aí, meninas. Larissa, orgulhosa. Orgulhosa de vocês. Muito orgulhosa de vocês. De verdade, tá? Então, toda intencionalidade gera uma janela solitária. O que que eu quero dizer com isso, tá? Eu quero dizer que eu falei isso hoje na mentoria, tá? Uma andorinha só não faz verão. Uma única flor não faz primavera e uma única intenção de mudança não vai mudar um padrão de comportamento. Então, todas vocês aqui, ó, a Fabi, a Natália, a Rosane, todas me mandaram. Estou comprometida, estou comprometida, estou comprometida. Eu não vou ser dura, mas eu vou ser honesta. Vocês só me mandarem aqui, estou comprometida, eu já me sinto orgulhosa de vocês estarem aqui comigo. E eu agradeço o tempo de cada uma aqui. Mas não vai ser esse comprometimento, só essa intenção de mudança que de fato vai mudar um padrão de comportamento, tá? Então, toda a intencionalidade aqui que vocês estão demonstrando é essa intencionalidade. Isso aí tá gerando uma janelinha ali, mas essa janelinha tá solitária, porque até agora existe a intenção. O que que é preciso fazer, tá? É necessário construir uma plataforma de janelas, tá, gente? Uma plataforminha ali. São vários pontos. Se uma andorinha só não faz verão, precisa de várias andorinhas. Se uma única flor não faz primavera, precisa de várias. Uma intencionalidade não vai construir autoestima. Quais são, né, os outros pilares que vão te ajudar na construção de autoestima? Então, a Carol tá aqui, a Carol é psicóloga, tá? Façam psicoterapia. Busquem a psicoterapia.
tá? Façam isso por vocês. Quem achar que precisa, não tenham medo, não se joga na psicoterapia, gente. Olha, libertador, ajuda muito. Façam leituras a respeito do tema de autoestima. Depois eu vou trazer, Dani, ideia de conteúdo que veio agora. Vamos trazer leituras sobre autoestima, um post. Eu vou fazer um post para vocês, com livros que eu já li que me ajudaram a reforçar minha autoestima. Então, leiam livros, busquem conhecimento de outras fontes. E aqui eu vou sugerir, né, a mentoria para vocês. As minhas mentoradas, elas declararam uma melhora significativa na autoestima delas, para que elas se comuniquem, para que elas se posicionem, tá? E a autopreservação. Não se coloca, não se coloque em lugares que você sabe que você não dá conta ainda emocionalmente de lidar. Não se coloque perto de pessoas que te bagunçam. Não se misture em ambientes que vão te fazer questionar o seu valor. Se fortaleça antes, tá? Tem um livro que eu gosto muito que se chama Força de Vontade Não Funciona. Eu acho que é uma coisa assim. E ele fala muito dessa questão que às vezes a gente nem sempre a gente tem livre-arbítrio, tá? Porque muitas coisas vêm do nosso inconsciente, vêm de vontades que a gente nem sabe, de onde está vindo. E aí, às vezes, a gente precisa de um esforço muito grande porque o ambiente não é propício, o ambiente não ajuda, tá? Então, a autopreservação é uma das coisas mais importantes para a construção de uma autoestima sólida. É você não é você se preservar mesmo, né? Igual fala autopreservação, você se preservar de estar em alguns lugares, em alguns ambientes com algumas pessoas. Não façam isso, tá? Que é se olhar no espelho, igual a rainha da Branca de Neve, em vez de virar e falar assim, espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? O que que a gente faz? A gente olha e fala, espelho, espelho meu, existe alguém com mais defeitos do que eu? A gente faz isso o tempo inteiro, gente. O tempo inteiro. A gente tá se olhando e buscando defeitinho na gente, né? Então, se apaixone pelo seu DNA, se apaixone pela sua história, se apaixone pela sua trajetória. Se olhe mesmo, se acolha, se dê amor, se cure, se reconheça, se harmonize com essas suas partes não tão boas. Eu falo isso aqui, né? É, autoestima é autoapreciação. Você se autoapreciar. Amor próprio, né? Você se dar amor. Mas eu não sei como é que eu dou amor próprio, né? Como que é essa coisa? Nossa, por muito tempo eu fiquei pensando nisso. Falei, gente, que raio que esse negócio do amor próprio, né? E tipo assim, fazia sentido na teoria, na prática, meio que eu não conseguia dar forma. Porque assim, amor próprio, eu faço minha unha, sabe assim, aquela coisa, eu faço meu cabelo, aí você vai sempre pra fora, né? E aí eu fui entendendo esse raio, esse negócio de amor próprio, entendeu? E eu fiquei pensando no sentido assim: quando você dá amor para outra pessoa, o que que você faz? Então, pensem, o que que vocês fazem quando vocês dão amor para outra pessoa? Não é elogio, não é? Você elogia a pessoa, você faz um agrado, cuidando da outra pessoa. Você põe a pessoa para frente, não é? Pensa uma pessoa que você gosta muito. Da comida, exato, da comida, isso é. Você faz um jantar, presenteia, exatamente. E aí chega uma pessoa que você gosta muito, ela te conta uma coisa que ela tá querendo fazer na vida dela. Você vai virar pra ela, você vai falar assim: "Ih, larga a mão, que você não é boa pra fazer isso, não." Você vai ter coragem de falar isso pra pessoa? Você nunca vai ter coragem. Só que você faz isso com você. E isso é falta de amor próprio. Quando você se olha e você não se acolhe, você não se dá amor. Você não se elogia, você não se presenteia. Então, faça isso. Pense nisso. Peraí, amor próprio, tá? Amor pelo outro, como seria? Eu ia dar comida, eu ia presentear, eu ia, né, motivar, pôr pra frente. Então, faça isso com você. Faça uma comidinha gostosinha pra você, mas agora com intenção. Sabe assim, tô fazendo isso pelo meu amor próprio.
Se leve para passear, coloque um filminho legal que você curte para você. Tempo de qualidade, passe um tempo de qualidade com você, se reconheça. Quando uma amiga chega para você e fala assim: ai, amiga, errei feio, fudeu, nossa, ó, eu fiz uma merda que você não vai acreditar, e te conta, você vai olhar para tua amiga e vai falar assim: ah, mas você é burra mesmo, hein? Onde já se viu você fazer isso? Você não vai fazer isso com ela. Então, olhe para os seus erros e fale para você o que você falaria para sua melhor amiga. Mesmo que seja para ela considerar o erro, olha, repense esse teu erro. É assim que você falaria com ela. Você não falaria para ela com a mesma linguagem que você fala para você mesma, tá? Então, gente de luz acesa convida a gente a acender a nossa. Por isso que é tão magnético e sedutor ficar perto de gente que tem autoestima, tá? Porque é sobre se sentir bem na própria pele. É sobre a nossa inteireza e sobre a nossa presença. Essa é uma frase da Carol Rache, de novo citando ela aqui, né? Essa aula toda eu preciso referenciar a Carol Rache, porque eu não gosto de beber de fontes e não referenciar as minhas fontes. As meninas que são minhas alunas, né? Eu acho que é a Nath que tá aqui, né? A Nath que foi minha aluna, e porque tá Natália, eu chamo de Nath, então eu não sei se é a Natália que eu tô pensando, eu acho que é. Tá assim o sobrenome. E a Laís, né? Duas alunas minhas. É, a Nath, sim. Então foram duas alunas minhas lá, se formaram lá em 2019, gente, olha só. E as duas estão aqui comigo e elas sabem o quanto eu falo de referência, né, a vida inteira. Referência, referência. Então eu gosto muito de citar as fontes que eu uso para poder montar as minhas aulas, os meus cursos, meus conteúdos e tudo mais, né? Não gosto de falar, isso aqui é meu, não, tá? Então eu tenho as minhas fontes e a minha maior fonte para trazer isso aqui para vocês foi a Carol Rache. Inclusive, sigam o perfil dela, tá? É um perfil bem legal. E por conta disso, né, gente que acende a luz convida a gente para acender a nossa luz, né? Gente de luz acesa convida a gente para acender a nossa luz. Então eu aqui agora posso garantir para vocês que a minha luzinha acesa tá convidando vocês para acender as luzinhas acesas de vocês também aí, ainda mais, tá bom? E eu quero apresentar para vocês esta oportunidade que é a minha mentoria em grupo, que é a Bendita Marca. Quem me acompanha aí sabe, né, que eu já estou com uma turma da Bendita Marca, uma turma bem bacana, que tá super legal. E essa mentoria é um programa que foi desenhado e que está validado já pelas minhas mentorias individuais e agora pela mentoria em grupo, né, para você se autoconhecer e a partir disso você construir aí a sua autoestima sólida, uma marca pessoal autêntica, uma marca pessoal confiante, uma marca pessoal influente. Essa mentoria é sobre você potencializar quem você realmente é, para você ser reconhecida de maneira única, atraindo mais oportunidades e conquistando mais respeito e reconhecimento. Certo, meninas? Então, eu quero pedir licença agora, porque a Dani, hoje à tarde, ela fez uma surpresa para mim tão impactante. E ela disse para mim, né, que seriam as minhas próprias mentoradas que iriam falar da mentoria aqui hoje. Então, eu quero pedir licença para vocês, para a Dani exibir esse vídeo que ela fez com muito carinho aqui para mim. Eu quero compartilhar aqui em primeira mão com vocês. Quem participa da mentoria da Camila tem inúmeros benefícios. Primeiro, pela clareza como ela apresenta toda a mentoria e pela forma como ela acolhe, né? Isso é um ponto diferencial, pelo menos foi para mim um ponto diferencial logo que eu cheguei. Porque assim, você está realizando um investimento com sede de conhecimento, de evolução, da busca para melhorar a sua própria imagem e de ter um sólido crescimento pessoal barra profissional, depende de qual que é o seu foco. Um processo de autoconhecimento tão profundo, mas tão profundo que tá me impactando assim positivamente de uma tal maneira que eu não consigo explicar muito bem.
eu acho que eu consegui entender melhor aquela famosa frase da Camila, né? De que marcas fortes nascem de pessoas fortes. Eu sei que o que está acontecendo durante esse processo dessa mentoria é algo assim que eu precisava e eu não sabia, sabe? Fazendo a mentoria com a Camila, a gente tem vários insights muito legais, assim, muito amplos, de várias vertentes da vida, tanto profissional como pessoal, e a gente consegue perceber como a gente é cheio de crenças limitantes. Eu queria te agradecer pela mentoria que a gente está tendo, a gente está na metade do processo, mas eu já posso dividir os aprendizados principais que eu tive com você, especialmente no que é marca pessoal. Eu tinha muita dificuldade antigamente de entender que eu já tinha uma marca pessoal, que eu já possuía isso e eu poderia usar ela com muita autoconfiança na hora de vender o meu produto, na hora de me colocar no online, que era um dos meus maiores desafios. Esse mergulho no autoconhecimento, eu saber quem eu sou, eu saber para quem eu quero falar, para quem eu quero trabalhar, está me fazendo entender que a minha marca precisa ser forte, mas antes disso, eu preciso estar forte. Tem muitas questões na minha vida que até hoje eu não tinha respostas. Eu não tinha nem parado para pensar, sabe? Porque que tantas coisas na minha vida estavam sem explicação, sabe? Tem um momento específico onde a Camila nos ensina sobre a importância da nossa autenticidade. E isso ampliou muito, assim, meu ponto de vista, o meu jeito de ser, o meu jeito de me posicionar em todas as áreas da minha vida. É muito mais legal você poder ser você mesma. A mentoria, ela está sendo muito importante para mim, principalmente nessa fase que eu tô hoje. E você, Camila, só tenho a agradecer por trazer tantos conhecimentos e me ajudar a enxergar o meu potencial. Além de eu estar valorizando ainda mais a minha história, os exercícios que você trouxe, assim, me ajudou a enxergar com outra perspectiva eu mesma, sabe? E hoje eu sinto que eu tô muito mais segura em saber que eu vou poder mostrar a minha autenticidade para minha audiência e trazer ainda mais conexão com eles. E tudo isso alinhado com quem eu sou. Então eu tinha dificuldade de entender que que essa marca já existia em mim e que ela era boa. Então hoje eu me sinto muito mais autoconfiante, muito mais feliz na hora de estar trabalhando e falando com o meu público, sabendo que o que eu tenho a oferecer é interessante e que eu não preciso criar nada novo, além do que eu já tenho de melhor. É muito mais legal você poder ser você mesma, você viver mais leve, né? E eu, quando descobri que ser autêntico tá tudo bem, foi incrível, assim. Foi um dos pontos que mais me marcou e que tem feito muito resultado. Além disso, o grupo também é super especial pelas trocas, a força, o acolhimento que damos umas para as outras. Então, assim, eu tô muito, muito feliz de estar fazendo parte deste grupo e evoluindo, assim, com todas. Muito obrigada. E ela traz isso de uma forma muito acolhedora. No meu caso, a Camila tem me ajudado muito com a confiança e autoconhecimento. Aí eu exploro, então, as minhas habilidades, eu reafirmo meus valores e, principalmente, eu entendo, eu esclareço e eu construo os meus propósitos. E durante a mentoria, a gente consegue ir quebrando essas crenças e mudando nosso ponto de vista, nosso posicionamento, nosso jeito de ser mesmo. Tantas dificuldades, assim, patinação. E aí a Camila tá me ajudando a fazer uma análise, assim, de mim mesma, sabe? Que eu acho que
vai mudar a minha vida para sempre. Gente, vocês não têm ideia do tanto que eu me emocionei a hora que a Dani me mostrou esse vídeo hoje à tarde. Nossa, eu fiquei realmente assim muito emocionada, porque assim, foi uma surpresa. Ela pegou, né, ela pediu para as meninas mandarem ali depoimento à Dani, né? Quem não sabe, a Dani é minha estrategista, faz parte da equipe, minha parceira de negócios. Então, ela que comandou aí toda essa surpresa hoje com as meninas. E, nossa, ela me mostrou à tarde, eu fiquei muito emocionada, sabe? Eu chorei horrores. Muito obrigada. Bom, e aí, meninas, eu disse, né, que eu queria que as minhas mentoradas, então, que elas que mostrassem para vocês de fato o que é a mentoria. Mas também tem a parte técnica, né, dessa mentoria aí, que eu queria apresentar aqui agora para vocês. Que são 3 meses de acompanhamento em 10 encontros ao vivo, com conteúdos de direcionamentos estratégicos ali, sobre branding pessoal, sobre sua marca pessoal. Além disso, tem mais 2 encontros ao vivo, que eu chamo, né, de hot seat, para tirar dúvidas. Tem suporte orientado via WhatsApp durante todo o programa. E também uma sessão individual, personalizada com cada aluna, para um plano de ação direcionado ali, né, de acordo com as necessidades e objetivos de cada uma. E para as 2 primeiras que finalizarem a aplicação, então aqui, né, eu tô fazendo agora o lançamento da segunda turma para vocês que estão aqui, depois a gente vai levar isso aqui lá para o Instagram. Então, as 2 primeiras que finalizarem a aplicação vão receber um brand book personalizado elaborado exclusivamente por mim ali, que é um guia mesmo prático para potencializar a marca pessoal. Então, as aplicações da mentoria estão abertas. A Dani vai mandar o link aí para vocês. O investimento é de R$ 3.500 à vista, mas este valor ele pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito. Eu ficarei super honrada de ter alguma de vocês aqui, ou todos vocês aqui, na minha mentoria, tá? É um grupo muito potente. Vocês viram aí, né, com os depoimentos das meninas da primeira turma, como é legal este trabalho em grupo, como que uma sempre também tá ali ajudando a outra, além dos meus direcionamentos. E essa força do feminino presente num grupo é o que colabora também, né, para que marcas fortes aí estejam cada vez mais bem posicionadas no mercado, porque eu acredito nisso aqui, que inclusive foi mencionado lá no depoimento, que marcas fortes nascem de pessoas fortes. Então eu acredito que aqui existem muitas marcas fortes precisando aí ser potencializadas, precisando ser colocadas para fora, trazer essa essência dessa força, dessa autoestima aí bem trabalhada para fora. Tá? Gostaria de saber se tem alguma dúvida. Já vou liberar aqui, tá? Para as dúvidas. Mas gostaria de finalizar com um trechinho dessa música aqui, que tem tudo a ver com autoestima, tem tudo a ver com tudo isso que a gente falou hoje. É uma música que eu amo, 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 escuto muito e me ajudou muito nos momentos de trabalhar a minha autoestima, tá? Então, a sua raridade não está naquilo que você possui ou que você sabe fazer. Então, olha, a tua realidade não tá ancorada nos papéis, não tá ancorada nos seus bens materiais, tá? A sua raridade é um mistério de Deus com você. Então, a sua realidade está em você. Gostaria de pedir para que, se alguém tirou foto de algum slide, que compartilhe no Instagram, que me marque. Eu vou adorar compartilhar, tá bom? Os stories de vocês. E agradeço muito, muito, muito a atenção de cada uma que ficou comigo até aqui, até agora, né? Já estamos indo aí para quase 2 horas de conteúdo, de aula, de workshop. Mas eu quero saber se alguém tem alguma dúvida. Se quiser abrir a câmera, pode falar. Se quiser me mandar no chat, pode mandar. Se não tiver, pode também, não quiser falar aqui, pode me mandar lá
no direct também, que a gente vai conversando. Certinho? Comentários? É lindo, dá para sentir a alegria nas palavras de cada uma. Boa noite, só consegui chegar agora, consigo assistir inteiro depois. Evelyn, eu vou ver com a Dani como é que a gente vai. Ah, tá, a Dani já respondeu. Sim, disponibilizaremos o replay. Vamos ver como é que a gente vai conseguir disponibilizar esse replay aqui, tá bom? Fabi, que incrível te ouvir e aprender com você. Anos de terapia em um workshop. Ressoa muito em várias caixinhas aqui dentro. Obrigado por isso, obrigado por tudo, por tanto. Eu que agradeço, Fá, meu amor. Muito obrigada por estar aqui com a gente. A Nath, incrível, Cá, sempre maravilhoso te ouvir. Obrigada. Eu que agradeço, Nath, sua presença. Má, foi mais um workshop incrível. Parabéns, obrigada por sempre compartilhar tanta coisa. Eu que agradeço. Laís, sorte a gente que teve. Eu tenho a oportunidade de conviver com você. Parabéns pelo workshop. Muito obrigada, viu, Laís, por estar aqui. E a Graciela, obrigada por tantos ensinamentos. Adorei e quero até rever novamente, se possível. Infelizmente não vou conseguir fazer agora, mas tenho muita vontade de fazer um curso com você. Eu te espero numa outra oportunidade, tá? Mas considere aí, qualquer coisa me chama no WhatsApp, no direct, pra gente considerar isso aí, tá bom, Graciela? Meninas, vou me despedindo então aqui de vocês. Muito, muito, muito obrigada. Me marquem, tá? Se compartilharem aí algum slide, me marquem que eu vou adorar compartilhar vocês. Um beijo para vocês, uma excelente noite. Fiquem com Deus e muito obrigada.